E Débora, faz a nossa primeira pergunta aí pro convidado. Aí. A Selic atualmente ela tá 13,75, né? Para você, você acha que ainda vale a pena se arriscar nos fundos imobiliários? Legal, excelente pergunta, né? Quando a gente fala de investimento em fundos imobiliários, realmente a taxa Selic influencia muito, né? Inclusive, o que mais acaba influenciando é a tendência dessa taxa Selic, né? Ou seja, ela está numa rota de alta, uma rota de queda ou está andando de lado, né? Quando a gente consegue perceber algum movimento como esse, isso influencia diretamente na renda variável e nos fundos imobiliários especificamente. Então, se a gente conseguir perceber em algum momento a taxa Selic em rota de queda, esse vai ser um bom momento para comprar os fundos imobiliários, porque aí eles têm uma tendência clara de subir. Foi isso que aconteceu em 2016. A gente tinha um cenário muito parecido com esse. Selic mais ou menos em 14% ao ano. Essa Selic saiu de 14% para 7%. Nesse período, os fundos imobiliários cresceram quase 150%. Caramba. Né? Realmente influencia muito, até por essa questão de procura dos investidores, mas a taxa Selic ela é uma régua de mercado. Tá? Então isso daí é muito claro. Obviamente é difícil de encontrar essa tendência, né? Porque se todo mundo soubesse, não teria essa oportunidade, né? Mas ela é sempre um ponto de partida para qualquer decisão de investimentos. Até porque se a gente tem uma rentabilidade de 13,75% hoje, no ativo mais seguro da nossa economia, que é o Tesouro Direto, por que eu devo correr risco em uma outra classe de ativos? Essa é uma pergunta que o investidor tem que fazer e, obviamente, a resposta ela tem que passar pela montagem da carteira de investimentos, porque esse valor de 13,75 não ficará para sempre. O mercado ele é cíclico. Então, hoje, realmente está muito interessante esse investimento mais seguro. Mas, a partir do momento que houver essa mudança de rota, aí sim a gente vai ver a renda variável subindo bastante. Só que quem não se posicionar agora também pode perder essa alta. Né? Por isso que essa mescla dos investimentos faz muito sentido. Nossa, faz realmente muito sentido o que você falou, né? Porque realmente acontece isso, né? Quando a Selic sobe, geralmente a renda variável cai bastante, ou seja, acaba ficando mais atrativa, mais barata, né? Quando acontece um movimento inverso, e aí os ativos se valorizam, né? E quem aproveita essas oportunidades acaba ganhando dinheiro com isso, né? E assim, ações ou fundos imobiliários, qual o melhor para investir nesse momento, na sua visão? Olha, eu acho que as ações e os fundos imobiliários têm a sua função dentro de um portfólio de investimentos individual. Acho que os fundos imobiliários são mais seguros. Tá? Pelo menos essa é a visão que eu trago para a minha carteira de investimentos. Eu gosto daqueles fundos imobiliários mais seguros. Tá? Tem alguns fundos imobiliários que são mais arriscados. Na minha visão, não vale a pena dentro da minha carteira. Por quê? Para correr um pouco mais de risco, aí sim eu vou para o mercado acionário. Porque se a gente pensar em valorização, as ações têm mais potencial de valorizar. Os fundos imobiliários são aquela ferramenta de renda, de pagar dividendos todos os meses. Por isso que eu acho que faz sentido na montagem da carteira, né? Principalmente para aquela pessoa que já quer ter uma renda passiva, já tem um patrimônio grande, já está usufruindo desse viver de renda, né? Então eu acho que essa montagem faz sentido. Os fundos imobiliários são mais seguros, mais estáveis e previsíveis, enquanto as ações têm mais potencial de crescimento e algumas delas também com um pagamento de dividendo. E assim, para você, o que é os fundos imobiliários menos seguros? O que você considera? Tá, eu acho que claramente a gente consegue ver agora, até que no momento de que os fundos imobiliários de papéis estão pagando muito bem, né? Porque a gente tem taxa Selic alta e inflação alta. Então, quais são os fundos imobiliários que estão performando melhor? São os fundos de papéis. Porém, eu acho que os fundos de papéis são um excelente exemplo para a gente ver que tem aqueles mais arriscados e aqueles mais seguros. Tem uma classificação no mercado que se chama High Yield e High Grade. É um nome às vezes um pouco confuso, mas na verdade está querendo dizer qual que é o grau de segurança que tem dentro daqueles ativos imobiliários, dentro daqueles fundos. Né? Então, os fundos de papéis são fundos de crédito, e quando a gente fala de crédito, a gente está falando que alguém está pagando algo para alguém. Ou seja, tem um emissor, tem um devedor que tem uma promessa de pagamento. Praticamente um título de dívida. Então a gente precisa saber a saúde financeira desse emissor para que ele não
tenha uma inadimplência e, né, deixe o fundo imobiliário ali com menos rendimento. Então, os emissores desses CRIs, que são esses títulos de crédito, eles têm de todos os tamanhos e classificação de risco. Tá? Então, tem alguns fundos imobiliários que eles vão ter, principalmente aqueles que pagam mais dividendos, eles têm esses emissores ali um pouco menos confiáveis. Até porque, se eu tenho uma empresa, uma instituição ou um empreendimento e eu preciso captar recurso, se eu não tiver um bom nome na praça, eu vou ter que prometer um dinheiro maior para pegar emprestado agora, né? Uma rentabilidade maior. Tá? E isso faz parte do jogo. Né? Isso daí é um processo muito natural, que funciona bem. A única questão que eu trago aqui é o investidor saber onde ele está investindo. Porque não tem problema nenhum um fundo imobiliário ser mais arriscado. Ele tem essa característica do high yield, né? Que ele tem ali dentro do seu fundo CRIs de alguns emissores menos saudáveis, digamos assim, financeiramente. Pode ser que eles façam algum calote, alguma inadimplência. Quer dizer que sim, vai ter calote, vai ter inadimplência? Não, mas é mais arriscado. Aí a única questão que eu trago é que eu vejo muitos investidores investindo nesses fundos imobiliários pensando num altíssimo dividendo, mas não vendo o que está dentro do fundo. E aí, de repente, você está montando uma carteira só com fundos imobiliários arriscados, estão com um dividendo bem alto, né? Que num primeiro momento isso é muito bom, só que se começa a haver uma quebradeira, uma inadimplência, a rentabilidade cai, né? A cotação vai cair e o nível do dividendo também cai. Então, esse seria um problema. Se for uma pessoa que tiver esse apetite a risco, tiver, sei lá, apenas uma parte do seu dinheiro investido, tudo bem. O problema é se você estiver investindo todo o seu dinheiro achando que é super seguro, mas tem mais risco, né? Então, isso que é importante passar. Você falou sobre fundos de papel e essa, na verdade, seria uma das próximas perguntas, porque por conta da inflação, eles estão rendendo cada vez menos. E aí tem muita gente que considera até o fim estão vendendo cada vez mais. E tem gente que considera os fundos de papel que é o fim, que era o fim. Então você discorda disso? Não, sem dúvida. Eu acho que os fundos de papéis são um excelente tipo de investimento. Tem um amigo meu que eu roubei uma frase dele que ele diz que o Brasil é o país do pós-fixado. Por quê? Porque aqui taxa Selic, taxa de juros básica do país, sempre foi alta e sempre vai ter essa tendência de ficar alta por muito tempo. Em alguns poucos momentos da nossa história ficou baixa, né? Mas não foi sustentável. E a taxa Selic, a taxa de juros, só é alta por quê? Porque a inflação é alta. O Brasil é um país inflacionário. Então, quando a gente pensa nos nossos investimentos, se a gente tiver ativos que superam a inflação e superam a taxa de juros, eu acho que é um instrumento excelente, né? Então, eu acho que sempre vai ser bom para o brasileiro investir em ativos pós-fixados. E aí, quando a gente vai olhar para os fundos imobiliários, quais são esses ativos pós-fixados? Os fundos de papéis, que são esses CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, né? Então, a gente vai ter, dentro dessa classe de fundos de papéis, e isso é legal a gente falar, existem várias classes ali dentro. Então, como eu já falei, tem aqueles mais seguros e aqueles mais arriscados. Mas também tem alguns fundos de papéis que só têm contratos atrelados à taxa Selic. Tem outros fundos que têm metade dos contratos em Selic e metade em IPCA, que é a inflação. Aí vão ter outros que vão ter uma fatia maior em IPCA, que é a inflação. Por isso, mais uma vez, o investidor tem que saber no que ele está investindo. E a gente começou a ver isso, por exemplo, no final do ano de 2022, houve uma deflação, porque houve uma medida governamental de reduzir os impostos da gasolina. E a inflação foi para baixo. O que aconteceu com os fundos imobiliários que tinham contratos atrelados ao IPCA? Naqueles meses, diminuiu o dividendo e também caiu a cotação. Mas era um período, foi um instrumento ali artificial, né? Tanto que para 2023 a inflação já subiu de novo e ela não está baixinha, né? Então, na verdade, nesse momento que caíram as cotas por causa desse movimento momentâneo, acho que foi uma boa oportunidade de comprar ativos que vão te trazer dinheiro para o resto da vida, né? E se você comprar mais barato, muito melhor. Então, a maioria dos fundos de papéis que a gente tem na bolsa são uma mescla. Tem um pouco de inflação, um pouco de taxa de juros.
né? Mas tem alguns que são praticamente 99% em taxa de juros. E sempre vão render mais do que um Tesouro Selic, por exemplo, né? E tendo uma classificação high grade, né, que são esses mais seguros, é um instrumento que não tem como falar que vai morrer, né? É um investimento, é um instrumento que faz parte da montagem da carteira do investidor. Acho que todo mundo deveria pensar um pouco em fundos imobiliários e os fundos de papéis. A gente não pode falar de maneira simplista, né? Mas eles têm essa característica de serem um pouco mais estáveis, mais seguros e previsíveis, a não ser que eles sejam aqueles mais arriscados. Mas essa grande classe aí dos ativos high grade, aí elas têm uma função importante na carteira do investidor.